Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo do Retro Joabas, e hoje a gente vai começar uma série de vídeos, de episódios. Serão 8 vídeos aí, 8 não, na verdade 10 ou são 8? São 10 vídeos pessoal, aonde a gente vai resenhar aqui volume por volume do mangá do Ultraman, lançado pela JBC aqui no Brasil, e que conta essa repaginação, essa nova versão, vamos dizer assim, do Ultraman clássico, e que depois virou animação lá na Netflix. Então se você assiste já a animação da Netflix, mas nunca leu esse mangá lançado pela JBC, o momento é agora, porque vamos resenhar mangá por mangá. Então hoje é a edição número 1 que será resenhada aqui no Retro Joabas depois da vinheta, hein? Vamos lá, pessoal! É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Ultraman em versão mangá, lançado aqui pela JBC, lançado originalmente no Japão em 2011, começou a ser publicado aqui no Brasil em setembro de 2015, né, pela editora JBC, licenciado aí licenciado da Shogakukan, né? Preço de capa R$14,90. Em torno aí de 240 páginas, mas meu, você começa a ler, flui, que é uma beleza, aquele formato legal de mangá 12x18, pessoal. Saiu aqui no Brasil em 10 volumes, se eu não estiver enganado. A gente tem todos os volumes aqui, que inclusive a gente completou a nossa coleção num vídeo de caçada heróica aqui, ou você já assistiu, ou você vai assistir aí logo próximo aqui no nosso canal. E a gente tem esse super mangá que agora a gente vai resenhar edição por edição aqui no Retro Joabas, e depois a gente vai resenhar também a série, o anime que foi aí lançado pela Netflix, pessoal. A arte aqui desse mangá é desenhada pelo Tomohiro Shimoguchi, né, que ele já participou aí de outros mangás bem legais, Rock'n'Roll is Dead, o próprio Ultraman, né, Kurogane no Nibera Hell, fez uma porrada de coisa legal também. E o roteiro é do Eiichi Shimizu, né, que também fez aí Gather Robot Production, Revolution, aliás, né, o Gather Robot Revolution, fez o Rock'n'Roll is Dead também. Eles já fizeram alguns trabalhos aí em conjunto, fora o Ultraman, né? E esse mangá, como é que é a história desse mangá do Ultraman? Já que ele bebe bastante da fonte da história original, mas tem alguns conceitos que eles não são levados em consideração, principalmente depois ali das suas continuações, né? Ultra Seven, o Ace e tudo mais. O foco aqui da história é no filho do Hayata, né? Então, no caso, o Shinjiro Hayata, né? Que é o filho do Shin Hayata, né? Do Ultraman original. O Shinjiro, a gente descobre no mangá que ele tem um poder especial natural que veio, vamos dizer assim, de uma herança genética do Ultraman. E o inimigo, né, que o Ultraman vai enfrentar no mangá, nessa história, é um super inimigo clássico do Ultraman, que apareceu no primeiro episódio do Ultraman, que é o Bemular, ou tem gente que chama ele de Bemular, tem gente que chama ele de Benlar, mas é aquele primeiro monstro que aparece no primeiro episódio de Ultraman de 1966, né? Muito legal, cara, beber dessa fonte, dessa referência. Ele vem lá do planeta M35, né? É bem legal. E aí, como é que funciona a história, né? Primeiro, a gente vê
o Shinjiro passeando com o Shin numa espécie de museu que ele é dedicado ao Gigante de Luz, dedicado ao Ultraman. Tá fazendo uma tour lá, inclusive tá fazendo lá uma tour. O Shin, ele é atualmente, né, na história, ele é ministro da defesa, né, japonesa, e ele acaba sendo abordado pelo ID, que é um antigo companheiro dele da patrulha científica e que atualmente ele também tem um alto cargo lá no Japão. Sim, o Shinjiro, ele é super peralta, assim, não da forma pejorativa, mas ele é muito ativo, ele é muito inteligente, ele é meio que uma criança mais à frente do tempo dela, assim, sabe? Ela manja de tudo sobre o Ultraman, mesmo sendo bem pequitinho, bem pequenininho, reconhece o pai dele em fotos, né, da patrulha científica, e ele vai dar uma passeadinha lá por dentro do museu. O Shin começa a conversar, o Hayata ali começa a conversar com o ID, eles estão ali mais ou menos no terceiro andar desse museu do Gigante de Luz, e o Shinjiro acaba caindo, pessoal, do terceiro andar pro hall do museu. O Hayata fica totalmente preocupado, desesperado, corre ali para socorrer o filho dele, e não aconteceu nada com o Shinjiro. Da onde ele caiu, no mínimo ele deveria ter quebrado uma perna, ter rachado a cabeça, porque era muito alto, pessoal. Só que não acontece nada com ele, ele só chora depois que ele se dá por si que ele tinha caído, e eles acabam saindo ali de forma repentina do museu. Até o ID ele oferece, não, vamos levar o Shinjiro pro hospital, né? Ele com certeza se machucou, e o Hayata, não, eu não vou levar meu filho, ele tá bem, não tem nada de hospital, eu vou levar ele para casa, tentando proteger ao máximo o filho dele, e ele, ó, da área. O ID fica meio cabreiro, ele vê que o menino tem uma alta ligação com o Ultraman, com o personagem, vamos dizer assim, né? Que o Ultraman, ele é apresentado na história, no começo do mangá, como algo totalmente do passado da história do Japão, né? Passou-se muitos anos ali lógico, há os conflitos humanos entre as sociedades, entre os povos, mas não tem mais aqueles perigos extraterrestres que tinham na época, vamos dizer assim, lendária do Ultraman, né? E aí, o que acontece? Ele chega em casa, bota o Shinjiro para dormir, ele ali conversando com a esposa, o Hayata comenta, olha, aconteceu uma coisa muito diferente hoje, ele caiu de uma queda, teve uma queda ali do terceiro andar dentro do museu, e mais uma vez, ele usa o termo, mais uma vez não aconteceu nada com o nosso filho. Então, ou seja, ele vem passando por episódios de provações e mostrando que não é uma criança normal em relação a se machucar, ficar doente, passar por perigos, passar por provações. E aí ele começa a indagar, o Hayata, ele não é normal o nosso filho, ele deve ter alguma coisa que não é normal. A mãe ali do Shinjiro fica ali espantada, tudo, e aí o que acontece? No outro dia, o Hayata faz de tudo para voltar lá, à base ali, vamos dizer assim, ao Museu do Gigante de Luz, e conversar com o ID. E no momento que ele ia ligar pro ID, para esse antigo parceiro dele da patrulha científica, ele recebe uma ligação do ID dizendo que precisava também falar com ele. Eles se encontram. O Hayata começa a conversar com ele porque ele acha muito estranho ele não conseguir lembrar do seu passado e da fase que o Ultraman passou aqui na Terra, esse lapso que ele tem aí de memória, mas ele demonstra que tem um poder absurdo dentro dele, fora do comum, que ele não entende de onde vem, e ele vê o seu filho manifestando muito cedo, com muita tenra idade, o mesmo tipo talvez de poder ou de resistência fora do comum, e aí se revela toda uma situação que ele é o Ultraman, né? Ele é o Ultraman, que o museu ali, ele na verdade é fachada, porque a base da patrulha científica funciona até hoje,
e que alguns anos atrás, quando aconteceu uma explosão que ficou muito famosa lá no Japão, de um avião que até se levantou se era um atentado ou uma falha de motor num avião, numa catástrofe que aconteceu bem famosa lá no Japão. O ID conta que as imagens que foram para a imprensa foram editadas a contragosto e sem o Hayata saber, e ele é ministro da defesa, deveria ter ficado sabendo, e quando vão ver, foi o Bemular que tinha atacado esse avião. Ou seja, como lá no passado, uma ameaça vinda das estrelas que poderia estar ameaçando a Terra novamente. Passam-se 12 anos, o Shinjiro já é adolescente, aquele adolescente comum, sabe, de azaração, de ficar meio assim, pá, os amigos são mais atiradinhos. Ele já é um jovem bacana, inteligente, ele se envolve numa confusão para tentar proteger uma garota e fazer também, vamos dizer assim, um papel legal para os amigos dele. Ele acaba quebrando, entortando um pé de um valentão, e aí ele acaba se isolando ali depois na cidade, e a gente acaba sabendo também que ele já tem conhecimento, que ele tem poderes especiais, ele não sabe de onde é, ainda a origem, e que ele tenta, e ele achava que controlava esses poderes, e aí durante esse episódio, esse momento aí, ele acaba sendo atacado por um inimigo, que é o Bemular. Ele acaba sendo atacado, ele acaba sendo perseguido pelo Bemular, ele acaba chegando até num estádio poliesportivo ali de futebol, de beisebol, bem grandão, bem bonito, e quando ele vai ser atacado fatalmente, o Hayata, o Shin Hayata, o pai dele acaba salvando ele, se revelando como Ultraman. Aí abaixo de um roupão ele tá com todo um protótipo de roupa vestido, né? Ele não cresce, tamanho normal, um protótipo de roupa vindo da SSSP, e ele acaba lutando, ele enfrentando o Bemular na frente do seu filho. Mano, é sensacional, cara. E a parte de ação desse mangá é espetacular, muito bem desenhada, vários momentos assim marcantes que lembra muito tudo que a gente vê de fantástico em Tokusatsu em relação a batalhas contra o bem e contra o mal, do bem contra o mal. Ele tá vestido ali, o Hayata, com um traje especial, né, fornecido pelo Sr. ID, né, o seu antigo parceiro aí de patrulha científica. O amigo do Shin Hayata, como eu expliquei para vocês, ele é ex-membro da SSSP, da patrulha científica, e ele acaba lançando, e aí o que acontece? Ele acaba sendo atacado e fica gravemente ferido. Do Bemular acaba saindo ali perto do peitoral uns braços como se fossem braços de um inseto, de uma formiga, e eles atacam ali quase que mortalmente o Shin Hayata, né? Ali o nosso Ultraman original e atual ministro da defesa ali do Japão. Antes disso tudo, você consegue perceber no mangá que há um drama familiar ali, de uma dificuldade de relação entre o Shinjiro e o Shin, né? Até tem uma cena ali que eles estão jantando, muito provavelmente o pai do Shinjiro acaba abordando ele sobre o seu futuro, indagando se ele já pensou no futuro dele, e ele ali meio que não consegue ter um diálogo ali, vamos dizer assim, natural, transparente com o seu pai. Aí corta para a situação lá que ele tá andando com os amigos dele, ele acaba salvando aquela garota, mas de uma forma que ele vai enfrentar o valentão e ele não consegue controlar os poderes dele, acaba fazendo um estrago no cara, né? Ele acaba quebrando ali a perna do valentão, e ele depois acaba entendendo que na verdade ele tem uma força dentro dele que é muito perigosa, né? O que acontece? O Shinjiro, ele é resgatado ali na luta do pai dele contra o Bemular, ele é resgatado pelo Sr. ID de helicóptero, ele acaba tendo uma conversa ali com o Sr. ID, e ele acaba explicando para ele que na verdade, ele até fala, nossa, o meu pai, não tô acreditando que meu pai é Ultraman,
Na verdade, ele explica, olha, o seu pai, ele é humano que deixou-se que o Ultraman incorporasse nele. Né? O Ultraman, ele é incorporado no humano, que é o seu pai, né? E ele acaba explicando, né, que na verdade aquele poder é uma herança genética, é um fator ultra que ele tem dentro de si próprio e que ele herdou do seu pai, né? A luta lá tá pegando fogo, cara. A luta lá entre o Hayata e o Bemular tá pegando fogo. O Bemular acaba ficando meio que, vamos dizer assim, vantagem. Tem uma hora que ele dá um golpe lá que explode, assim, boa parte do estádio. Eles veem os dois lá de cima, o Shinjiro e o Ide, eles acabam vendo isso lá de cima. O helicóptero tá deixando ali o Shin pra trás, porque o plano era proteger ali o Shinjiro, na verdade, a todo custo, né? E aí o Ide, ele faz uma proposta pro Shinjiro e ele tem que tomar ali uma decisão muito importante, que ele fala: eu não vou deixar realmente seu pai para trás. Eu preparei um outro traje de batalha aqui. Você está preparado para assumir o papel de Ultraman? Porque se você entrar naquele traje e lutar, é um caminho que não vai ter mais volta. E aí depois ele chega lá no estádio, galera, com um uniforme, com um traje. E esses trajes, diferente do Ultraman original, são trajes bem robóticos mesmo, tipo, sabe, meio Transforming assim, muito louco. E ele acaba enfrentando com toda a fúria dele ali o Bemular, cara. É muito legal. Então ele veste aqui aquela armadura extra de combate e vai pro pau, sabendo que não vai ter mais volta contra o Bemular. Aí, como eu comentei, o Shin, ele é atacado, ele acaba se ferindo gravemente. Aí que o Shinjiro fica mais puto ainda, com mais sangue nos olhos para poder lutar contra o Bemular. Mano, a luta é fantástica, cara. A luta é muito legal, os desenhos assim, são fantásticos da luta. Ele acaba utilizando e usando o raio Spacion, né? O Spacion, né? Que é um elemento químico, né? Fictício na história que vem lá de Marte, que é utilizado para poder fazer ali aqueles raios, né, que o Ultraman acaba utilizando como poder ali, como arma. Então ele utiliza ali o raio Spacion, ele abre aqui uns compartimentos aqui, faz uma conexão para poder disparar contra o Bemular. O filho da puta não morre, ele fica com essa parte aqui assim, mais ou menos assim, pessoal. Até aqui é o estômago aqui, metade do corpo dele todo arrancado, sem nada, sei lá, uns 40% dele é arrancado. Ele ainda foge, ele não morre, para poder estar aprontando outras nos próximos volumes aí do mangá. Mas é muito legal, cara, é muito legal. E aí o Shinjiro tá naquele momento ali de respiro, de entender o que aconteceu, e aí que ele se dá conta, né? Porque aí o Bemular, antes de fugir, ele se revela: eu sou o Bemular, né? O inimigo do princípio de tudo. E aí ele lembra: pô, esse cara, esse monstro é o mesmo monstro que o meu pai, como Ultraman original, enfrentou lá na sua primeira aventura, na sua primeira batalha para proteger a Terra e o Japão. Então tem essa referência dentro da história, esse gancho para a primeira história, para o primeiro episódio da série lá de Ultraman de 1966. O helicóptero lá do Ide pousa, o Shinjiro desmaia, eles resgatam o Shin Hayata, corta já para o ambulatório, que muito provavelmente deve ser da SSSP. O Shinjiro acorda e ele é abordado tanto pelo Ide como pelo Endo. E aí eu não vou falar mais nada, pessoal, porque aí corta pro fim do episódio. Fim do episódio? Não, é como se fosse um episódio, né? Corta pro fim do mangá. E aí o Ide falando aqui, eles precisam ter uma conversa muito séria, né? E aí a gente vai saber do andar dessa história no próximo volume, no volume número 2, que a gente traz semana que vem aqui o review pra vocês. Então, Ultraman edição número 1 do mangá, cara, história muito legal mesmo. É lógico, tem algumas diferenças, vamos dizer assim, da história clássica do Ultraman, mas, é o mangá perfeito para o cara que ele é um antigo fã,
para aquela galerinha que curte mangá e que quer começar a conhecer mais de Tokusatsu, utilizando o mangá como via de ferramenta, via de comunicação para isso, né? Com uma linguagem moderna, né? Mais próxima ali da garotada, de quem é mais jovem, meu, é fantástico. E com certeza aí ele deve ter dado pano para fazer uma animação excelente lá para Netflix. Eu não assisti e eu vou assistir com vocês futuramente para resenhar. Tá aí, volume número 1 do Ultraman, lançado pela JBC. Você consegue achar com certeza aí nas melhores comic shops, aí mesmo sendo um mangá já que já tem um pouquinho mais de tempo lançado. Eu completei a minha coleção essa semana lá na Comics Bookshop, né, lá na Alameda Jaú, aqui em São Paulo. Deve ter na Rica também, então procure essas lojas grandes, pessoal. Comic Boom, Comics Bookshop, Rica, né? Que de repente, como eles têm aí normalmente um estoque diferenciado, para vocês conseguirem comprar esse mangá, ou se vocês acharem num sebo, aí numa livraria, podem comprar, que é muito bom. E semana que vem eu trago a resenha do volume número 2, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa resenha aí do nosso Ultraman, e ele vai fazer parte aqui de vários vídeos durante os próximos dias. Curta o nosso vídeo se você gostou. Muita gente nova assistindo os vídeos aqui do canal que não são inscritos, então inscrevam-se, pessoal, é muito importante aqui pro canal. E siga a gente nas redes sociais também, que é hiper importante, @retrojoabas, Facebook, nossa página do Facebook, e o nosso perfil no Instagram, e lá no TikTok, retrojoabas tudo junto, _ Tokusatsu, pessoal. Forte abraço e a gente se vê no próximo review do Ultraman mangá e nos próximos vídeos aqui do canal, hein? Até a próxima.